Muito bem, pessoal. Sétima questão. Com relação ao direito constitucional, marque a alternativa correta. A. Prescinde de previsão legal a exigência de aprovação em exame psicotécnico para habilitação de candidato a cargo público. E aí? Errado. Não prescinde, é imprescindível. Né? Quem fala isso? A súmula vinculante 44. Ela fala que somente por lei pode um candidato sujeitar-se a exame psicotécnico. Né? Então, prescinde não dispensa, é indispensável. Então, é imprescindível. Então, coloquei que está errado. Não prescinde, é imprescindível. E aí você vai colocar do ladinho aí, por favor, súmula vinculante 44. Súmula vinculante 44. B. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de detenção nos termos da lei. E aí? Vamos lá, quando você pega o artigo 5º, isso aqui é típico de Carlos Chagas. Quando você pega o artigo 5º, às vezes você fica com dúvida daqueles que são inafiançáveis e imprescritíveis e daqueles que são inafiançáveis e prescrevem, né? Porque o artigo 5º faz essa distinção lá. Só que aqui o grande detalhe está na frente, quer ver? Ó? A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível. Perfeito. Sujeito à pena de detenção nos termos da lei. Não, é reclusão. Agora, olha para você ver o tanto que a questão é safada. Doutor, numa prova de constitucional, eu posso te perguntar a diferença entre reclusão e detenção? Não posso. Não é? Porque quem fala isso é o direito penal, não é? Que ele vai falar que a reclusão é regime fechado, semiaberto e aberto, detenção, semiaberto e aberto, né? Só que se ele trocou o termo, você tem que botar o pé atrás, tranquilo? Porque reclusão e detenção são coisas distintas. Então não é detenção, é reclusão. C. A Constituição Federal de 88 pode ser classificada como democrática, formal, consolidada, dirigente, escrita, garantia, rígida, social, expansiva, analítica e dogmática. E aí? Essa é aquela parte da classificação das constituições. Vamos lá, vamos uma por uma. Questão safada. Ó, vem cá. A Constituição de 88 pode ser classificada como democrática? Sim, a nossa é democrática, popular ou também conhecida como promulgada, que é a classificação mais famosa. Ela é formal? Sim, ela é formal. Ela é consolidada? Também. Ela é dirigente? Sim, porque ela tem normas para o futuro. Ela é escrita? Sim, porque escrita está organizada em um só documento, não é? Ela é garantia? Não. Ou ela é garantia ou ela é dirigente. A nossa é dirigente, ela não pode ser garantia. Tranquilo? Safadeza. Então tira o garantia aí. Vamos ver o resto. Porque a Constituição garantia, é porque, olha que questão safada, porque você fala assim, pô, a Constituição garante tantas coisas, né? Mas qual é a diferença desse sentido de Constituição? Uma Constituição garantia, doutora, ela só está preocupada em proteger as normas existentes. Ela vai ter mecanismo para proteger aquilo que eu tenho hoje, só que ela não se preocupa com o futuro, ou seja, com as tais normas programáticas. É diferente de uma Constituição dirigente, que é o caso da nossa. Ela tem mecanismos de proteção das normas existentes, sim, mas ela está preocupada também com o futuro. Você pode perceber que a nossa Constituição de 88, ela é cheia de objetivos, que são normas programáticas. Sim. Tranquilo? Então, esse garantia aí não. Agora vamos ver as outras. Ela é rígida? Sim. Ela é social? Também. Ela é expansiva? Sim. Expansiva, prolixa, analítica, é tudo sinônimo, né? Ela é analítica? Sim, analítica e prolixa é sinônimo. Tá vendo que ele é safado? Coloca os dois termos. Ela é dogmática? Também. Né? Porque ou ela é dogmática ou é histórica. A nossa é dogmática quanto ao modo de elaboração. Então, o único problema era o garantia. Não tem. Para isso eu não tenho.
É porque, não, isso aí é se essa questão de ser um dogma ou várias, é a questão das heterodoxas e das ortodoxas. A nossa é heterodoxa, né? Por exemplo, aí você vê, é porque nós temos classificação a todo gosto. Essa nem está na questão, né? Mas se perguntar, a nossa é heterodoxa, porque ela tem vários dogmas. Agora, essa de dogmática é quanto ao modo de elaboração. Quanto ao modo de elaboração, ela pode ser histórica ou dogmática. Isso. Aí, ó, pra você ver o tanto que essa matéria é chata. Existe essa classificação quanto à dogmática. Quanto à dogmática, ela é heterodoxa. Agora, quanto ao modo de elaboração, ela é dogmática. Tranquilo? Não sou eu que faço isso, né? Eu só estou explicando a questão. Então, o único problema dessa safadinha aí é que ela não é garantia. Tranquilo, gente? Vem cá. Tem matéria que eu não tenho muito o que fazer. Porque essa aqui é uma delas. A única coisa, essa matéria ela é altamente chata porque ela é decoreba. Né? Vou te dar um exemplo. Ele chega e fala assim, gente, quanto a forma? Aí ela pode ser não escrita, não consolidada, não codificada, costumeira ou consuetudinária. Porra, 5 expressões para falar da mesma merda. Então, assim, essa matéria, eu vou dar um conselho para vocês. Ela não está em todo edital. Né? Você pode perceber que ela é mais espasmódica. E aí, um conselho, se na sua prova lá, quando sair o edital, tiver classificação das constituições, você vai deixar para estudar isso aqui faltando uma semana para a prova. Por quê? Porque é decoreba. São várias classificações e ele troca um detalhe com o outro. Não é algo que você aprende. Poxa, qual é a lógica da nossa Constituição ser isso? Claro, tem uma lógica mínima? Tem, mas ele vai cobrar na literalidade, infelizmente. Então, é isso e essa outra aqui, que são os sentidos de Constituição. Quer ver? D. A Constituição é, na visão de Ferdinand Lassalle, uma decisão política fundamental e não uma mera folha de papel. Olha o tanto que ele é safado. Ferdinand Lassalle, ele fala dessa história de que quando a Constituição não produz efeito, ela pode ser considerada uma folha de papel. Só que cada um dos sentidos tem uma frase que marca, né? E essa frase aqui, decisão política fundamental, não é de Ferdinand Lassalle, é de Carl Schmitt. Né? Ele que falava isso quando ele fala de constituição política. Então, o erro está aqui quando ele fala, uma decisão política fundamental. Sublinha aí, essa é uma decisão política fundamental e lembra que isso aí é de Carl Schmitt. Tranquilo, gente? E o Carl Schmitt, ele fala do sentido político de Constituição. Esse tal desse Ferdinand Lassalle fala de sentido sociológico. Beleza? Não tá tão beleza, né, professor? Mas vamos, né? Então, colocarei, gente, corrigiram? Eu só quis trazer questões desse tipo para você, para desse direcionamento, que não é algo que você tem que ficar igual ali, na minha opinião, igual um artigo 5º. Você tem que ficar o tempo inteiro ali. Não, esse aqui não. Por quê? Porque geralmente quando está no edital, porque não é sempre, né? Tem uma questãozinha muito provável, mas ela vai ser decoreba, pode ter certeza. Próximo item. Considere que Marcos, oficial da aeronáutica há 8 anos, seja casado com Vânia, cujo irmão é senador pelo estado da Paraíba. Nesse caso, não há impedimento para que Marcos se candidate a cargo eletivo no referido estado, desde que se afaste da carreira militar. E aí? Isso aí envolve 2 tipos de inelegibilidade. Quer ver? Todo mundo aqui. Nós temos nessa questão 2 tipos de inelegibilidade. Existe um tipo que chamamos de inelegibilidade reflexa, que é quando a Constituição fala assim, são inelegíveis no território de jurisdição do titular o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau, ou por adoção. Artigo 14, parágrafo 7º. Olha onde eu quero chegar. Quando a pessoa olha e fala assim, porra, o cara é o quê? Cunhado, Marcos, oficial da aeronáutica, se é casado com Vânia, cujo irmão é senador. É cunhado. Cunhado é parente de 2º grau por adoção, né? Só que, nesse caso, não teria impedimento. Por quê? Porque não tem cargo do executivo aí. Só existe impedimento se, por exemplo, o cara, ao invés de senador, fosse governador. Aí o cunhado estava barrado. Mas cargo do legislativo não gera inelegibilidade reflexa. E aí tem outra situação que é do militar.
né? Militar pode ser candidato só depois de 10 anos. Mas ele falou aqui que ele vai afastar-se da carreira. Ele está saindo da carreira, então não tem problema, né? Ou seja, nesse caso aqui, Marcos, oficial da Aeronáutica há 8 anos, é casado com Vânia, cujo irmão é senador. Nesse caso, não há impedimento para que Marcos se candidate a cargo eletivo no referido Estado. Não há. Não há por quê? Porque não gera inelegibilidade, uma vez que o cunhado está no legislativo. Desde que se afaste da carreira militar. Se ele afastar, pode. Ele só não poderia se ele não se afastasse. Então o item está perfeito, mas eu vi que vocês estão boiando, então quadro. Esse adaptado no seu dificultou bem a questão, né? Foi. É porque eu vou pegando itens de todos os lados. É para falar também do máximo de assuntos possíveis. Porque você pega uma... de acordo com a organização do Estado, eu só falo daquilo ali. Então eu precisava, como eu tinha só 3 aulas... Coloquem, pessoal, para falarmos de um assunto enjoadinho.
Ainda ficou o resquício do neto hoje, que é a família Roriz. E aí o que aconteceu? Uma primeira vez, Joaquim Roriz, ele foi indicado governador do DF. E aí depois o Roriz acabou então sendo eleito, ok? Ele foi eleito governador do DF, e aí depois o Roriz acabou sendo reeleito governador do DF. Beleza. E aí, eu venho e te faço uma pergunta. Pega a Constituição aí, artigo 14, parágrafo 7º. Você vai responder essa pergunta olhando para a Constituição. Você vê o tanto que a Constituição é tonta. Tranquilo? Vem aqui primeiro. Olha aqui. Roriz é governador do DF. Está indo para uma reeleição no DF. Aí eu chego na prova e te pergunto bem assim. Nesse caso, a sua filha aqui pode ser candidata a deputada distrital? Não responda ainda. Pega o artigo 14, parágrafo 7º. Nós já fizemos a leitura dele, não foi? Ele tem a regra. São inelegíveis no território de jurisdição. Parará, parará. Vão lá no salvo. Existe um salvo, não existe? Acharam o salvo? O que ele fala? Salvo, exceção, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Existe uma regra, aí eu falo, salvo se já titular de mandato e candidato à reeleição. Me ajuda aqui. Nesse caso aqui, Roriz já era titular de mandato? Estava indo para a reeleição ou não estava? A filha pode entrar ou não pode? Não pode. Mas peraí, o texto dá a entender o quê? Que pode. Só que vamos lá. Daqui a pouco você vai entender por que não pode. Vou continuar o caso dessa família aqui. Vem aqui todo mundo. Ele foi reeleito governador. Chegando aqui, faltando 6 meses para a eleição, ele renunciou. Porque ele desincompatibilizou. Quando ele desincompatibilizou, o que ele fez? Ele foi candidato a senador. Quando ele foi candidato a senador, a filha mais velha dele foi candidata a deputada distrital. Ele foi eleito doutor senador, ela foi eleita deputada distrital. Aí você me pergunta, ué, por que aqui não teve problema? Porque eu já te expliquei que só tem problema quando envolve cargo de quê? Do executivo. Aqui você tem cargos do legislativo. Não teve problema nenhum. Tranquilo até aqui? Continuando a história. Roriz, senador, na época lá ele teve um probleminha no Senado com uma bezerrinha de ouro, né? E aí ele renunciou, o primeiro suplente dele assumiu. O que aconteceu na eleição subsequente? Essa filha veio a federal, a filha mais nova veio a distrital, o pai veio a governador, ficou com medo da ficha limpa, botou a mãe, foi uma cagada do cão. Mas o que poderia acontecer nessa eleição aqui? Essa filha aqui podia ser reeleita deputada e o pai podia ser eleito governador. Olha onde eu quero chegar. Por que naquele primeiro momento, quando o pai estava sendo reeleito governador, a filha não podia entrar? Por que agora, a filha sendo reeleita deputada, o pai pode entrar? Eu vou te explicar uma lógica, que se você entender isso aqui, você nunca mais erra a questão de inelegibilidade reflexa na sua vida. O que é uma inelegibilidade reflexa? É proibir que você seja eleito pela influência do seu parente. É proibir que você seja eleito pela influência do seu parente. Agora, como que gera influência? Vou te explicar. Executivo influencia legislativo. Legislativo não influencia executivo. Me ajuda aqui. Os votos de um governador consegue eleger um deputado ou não consegue? Além do que, no executivo, minha chefia é monocrática. Eu estou lá sozinho. Tem outras formas de ajudar. Agora, doutor, pela regra, um deputado consegue eleger um governador? Não consegue. Olha aqui. Por que aqui, quando o Roriz estava indo para a reeleição como governador, a filha não podia ser deputada? Porque o executivo ia influenciar o legislativo. Por que aqui, quando a filha está sendo reeleita deputada, o pai pode ser governador? Porque o legislativo não influencia o executivo. Tranquilo? Aí sempre me perguntam, professor, e os Bolsonaro? Sempre vem essa. Vem cá. Caso Bolsonaro, 2018. O pai foi eleito presidente, o filho mais velho já era vereador no Rio. Um foi deputado federal, um outro foi senador. Certinho? Deixa eu te explicar. Por que aqui ninguém foi barrado? Porque todos entraram ao mesmo tempo. Todos entraram no mesmo momento, né? O que acontece? Esse aqui já estava, o pai era deputado. Então, quando o pai veio para o executivo, todos entraram naquela situação. O que aconteceu em 2022? O pai tenta ser presidente, esse aqui continua vereador, já estava. Esse aqui vira o deputado federal, esse aqui já é senador, certo? Então ele teria continuação do mandato. Vem cá.
Por que esse aqui, ele pode ser reeleito? Porque eles entraram ao mesmo tempo. Mas vem cá, o Bolsonaro tinha um outro filho, não tinha? O 04. Por que ele não entrou nessa eleição aqui, como vereador, como deputado, sabendo que ele ia ganhar? O pai é muito forte, né, para fazer a eleição dos filhos. O que acontece? Por que ele não entrou? Porque ele não podia, porque ele não entrou nesse primeiro momento. É tanto que agora, nessa eleição de 2024, ele foi eleito vereador. Não foi? Porque agora não tinha impedimento nenhum. Agora, vem cá, aqui não teve problema, por quê? Todos entraram ao mesmo tempo. Agora, quando alguém já está aqui no poder e alguém tenta entrar depois, não consegue. Ficou claro isso? Tranquilo? Então vamos dar só um exemplo. 2026, meu pai resolveu ser candidato a governador lá no DF. E eu vou ser candidato a deputado distrital. Vai ter algum problema? Não. Ele não é governador, nem eu sou deputado. Tranquilo? Agora vem cá. Meu pai é o governador do DF, está indo para uma reeleição. Eu posso tentar ser deputado lá no DF? Não, porque o executivo lá do meu pai vai influenciar o legislativo. Agora vem cá. Sou deputado distrital no DF. Estou indo para a reeleição. Meu pai pode ser governador no DF ou não pode? Pode, porque legislativo não influencia o quê? Executivo. Ficou claro? Meu pai é governador no DF. Eu quero ser deputado no Goiás. Eu posso? Posso. Não estou na jurisdição do meu pai. Só vai existir essa história quando eu estou na jurisdição. Por isso que a família Sarney mudou de estado, porque estava dando inelegibilidade. Eles foram no outro estado e compraram todo mundo também e ficou tudo certo. Tranquilo? Tranquilo nada. Observação. Bora. Coloquem assim. O Brasil não é bagunça. É nada. Coloquem assim, por favor. A inelegibilidade reflexa visa impedir que o indivíduo seja eleito, pela influência de um parente. Visa impedir que o indivíduo seja eleito pela influência de um parente. Ficou claro? Agora, só para eu não esquecer como que gera a influência. Outra observação. Posso? Para fins de inelegibilidade reflexa, o executivo influencia, para fins de inelegibilidade reflexa, o executivo influencia o legislativo. O executivo influencia o legislativo. Porém, o legislativo não influencia o executivo. O executivo influencia o legislativo, porém o legislativo não influencia o executivo. Certo? Tranquilo? Ficou claro mesmo até aqui? Maravilha. Vamos lá. Então nós já sabemos, ó, que nós temos inelegibilidade relativa por motivos funcionais, já matamos. Por motivos de casamento ou parentesco, matamos, ok? Agora, esse caso aqui eu coloco mesmo só para desencargo de consciência, mas cai pouco. Pela condição de militar. Você pode perceber que a Constituição de 88, ela teve prazer em sacanear o militar. Você pode olhar isso, né? Querendo ou não, o Brasil, em 1964, sofreu um golpe militar. Em 67, eles foram lá e outorgaram a Constituição. Então, os caras tinham um pé atrás. E aí tentaram inibir ao máximo a entrada do militar no poder. Então, vem cá. Quando você fala de militar e vida política, presta atenção. Você vai ter que analisar se o militar tem menos de 10 anos de serviço ou mais de 10 anos. Não anota ainda. Militar com menos de 10 anos não pode ser candidato. Meu amigo militar tem 8 anos de casa. Ele falou assim, professor, eu vou ser candidato, não quero nem saber. O que vai acontecer comigo? Isso aqui, ó. Você tá
fora do militarismo. Professor, vão me aposentar? Não, você vai ser expulso de lá, porque você sabia que você era proibido tanto constitucionalmente como legalmente. Só que aí você fala assim, professor, mas peraí, toda eleição nós estamos vendo vários militares entrando, perdem e voltam. Como que funciona isso? Todo militar que perde e volta é porque ele tem mais de 10 anos. Aí vem cá, militar com mais de 10 anos, quando ele não é eleito, ele pode voltar para a atividade. Quando ele é eleito, ele vai para a reserva. Eu não sou do militar, eu sou civil, então eu vou usar a linguajar de civil. Quando um militar com mais de 10 anos, ele é eleito, no nosso linguajar de civil, ele vai ser aposentado. Tranquilo? Proporcional. E aí ele fica com os dois, ele fica com o provento de aposentadoria, mais o subsídio lá do cargo eletivo. Então coloque aqui, por favor. Pela condição de militar, com menos de 10 anos, o simples fato de ser candidato está o quê? Fora, expulso. Com mais de 10 anos, não sendo eleito, pode voltar à atividade. Se eleito, ele vai ser aposentado aí na nossa linguagem. Coloque aí. Ah, sim, que não pode também, né? Que chamam de prefeito itinerante ou prefeito por profissão, que não pode, que é que eles ficam desmembrando o município, né? Ou fica rodando na região, também não vai poder. Na relativa também, porque, doutor, o que acontece? Nós temos na relativa, eu vou falar isso agora, a absoluta é taxativa. A relativa, vários outros casos podem entrar. Por exemplo, para o cara ser eleito hoje, ele tem que ser ficha limpa, não tem? Cadê a ficha limpa aqui? É porque ele vem por previsão em lei complementar. Então existem incontáveis outros casos, mas ele não nos interessa. O que eu vou ter que lembrar, que eu vou colocar já? Que esses outros cargos, para serem criados, tem que ser por lei complementar. Ok? Mas vou colocar agora. Nesse caso aí é reserva de profissional. Isso, Tranquilo, pessoal? Então, militar com menos de 10 anos, o simples fato de ser candidato, ganhou ou perdeu. Candidatou, assumiu o risco de ser expulso. O Supremo usou uma vez o termo demissão. Tranquilo? Não tem problema, tá fora. Né? Agora, com mais de 10 anos de serviço, não sendo eleito, pode voltar à atividade. Sendo eleito, vai para a reserva, vai ser aposentado. Tranquilo? Para eu fechar isso aqui e matar esse assunto que é chato, mas agora vocês têm tudo que precisam aí no caderno. Eu quero que você entenda o seguinte. Diferente da absoluta, igual eu estava explicando para o meu amigo, que é algo taxativo, só tem esses casos ali, acabou. A relativa, outros casos podem surgir. Por exemplo, eu dei o exemplo para ele que é o mais famoso, ficha limpa. O cara, para ser eleito no Brasil hoje, tem que ser ficha limpa, não tem? Se ele for ficha suja, ele é inelegível. Agora, cadê a porra... Desculpa, tô gravando, desculpa. Cadê Cadê aqui a ficha limpa? Não tô vendo, porque não tá na Constituição. A ficha limpa vem por lei complementar. Então olha o que eu estou querendo, porque eu conheço a banca de vocês. Carlos Chagas é chata. Ele vai falar assim, doutor, outros casos de inelegibilidade no Brasil podem ser fixados por lei. Lei não. Tem que ser lei o quê, pessoal? Complementar. Quando ele fala só lei, ele está falando de lei o quê? Ordinária. Já expliquei isso. Então, última observação para eu fechar essa parte aqui. Coloquem assim. O rol de inelegibilidade relativa, o rol de inelegibilidade relativa é meramente exemplificativo. O rol de inelegibilidade relativa é meramente exemplificativo. Porém, só pode ser ampliado por lei complementar. Porém, só pode ser ampliado por lei complementar. Tranquilo até aqui? Então, matamos aqui essa parte.
8. Assinale a alternativa correta segundo a Constituição de 88. A. A cidadania e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa constituem, entre outros, objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Falamos na aula passada. Se errar dessa em prova, eu te mato. Cidadania e valores sociais do trabalho e da livre iniciativa não são objetivos, são fundamentos. Os objetivos são aqueles que estão no artigo 3º, os fundamentos no artigo 1º. Então aí não é objetivo, é fundamento. Coloquem aí. Então tá errado porque não é objetivo, é fundamento. Corrigiram, gente? B. São privativos de brasileiro nato os cargos de carreira diplomática e de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Também falei isso na aula passada, não foi? Fiz o esqueminha. Carreira diplomática, ok. Ministro do STJ, não. Ministro do STJ pode ser nato ou naturalizado. Então, ministro do Superior Tribunal de Justiça está errado. C. São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Perfeito. Inalistável e analfabeto é inelegível, não é? Sim, não perguntou se é absolutamente ou relativo, mas é inelegível. Perfeito. D. A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios far-se-á por lei municipal dentro do período determinado por lei complementar estadual e dependerão de consulta prévia mediante plebiscito as populações dos municípios envolvidos, após divulgação dos estudos de viabilidade municipal apresentados e publicados na forma da lei. Vem cá. O erro está aqui, ó. Quer ver? Ó? Vamos lá. A criação, incorporação, fusão e desmembramento de município far-se-á por lei municipal. Não, é lei estadual. Corrijam aí. Não é por lei municipal, é lei estadual. Mas tem outro erro. Não é municipal, é estadual. Aí ele falou, dentro do período determinado por lei complementar o quê? Estadual. Não é estadual, é federal. Então, onde está municipal tinha que ser estadual, onde está estadual tem que ser federal. Tranquilo? E aí, para ficar lindo, só coloca do ladinho aí, artigo 18, parágrafo 4º. Artigo 18, parágrafo 4º. Vamos ver essa aqui agora. Os subsídios do governador, do vice-governador e dos secretários de Estado serão fixados por lei de iniciativa do Congresso. Lembra o seguinte aqui, ó. Cada um no seu quadrado. O que o Congresso está metendo o bedelho lá no governador? O governador é Estado. O Congresso, ele vai fixar o subsídio de quem? Presidente, vice-presidente e membros do Congresso. Governador, vice-governador e os membros e os secretários, que são os auxiliares diretos do governador, quem fixa é a própria Assembleia, que é o legislativo do Estado. Então, onde está Congresso, você vai colocar o quê? Assembleia Legislativa. Tranquilo até aqui? Beleza? Muito bem. Antes do intervalo, deixa eu só colocar mais um esquema. Rapidão. Importante. Oi? Você sabe a Constituição inteira de cor? Sei. A Constituição, o regimento da Câmara. Você tem algum tipo de memória fotográfica? Não, deixa eu te falar, eu não tenho muita técnica, não. Não, é assim, É. especial. Sim, total. É porque parece palhaçada, mas eu tenho Asperger, que é o nível 1 do autismo. Então eu tenho. Então, vai explicar. Eu tenho o poder de preconceito. Por exemplo, eu decoro tudo que eu pego.
Eu lembro da primeira vez a aula, quem senta em tal local, eu consigo fechar o olho e lembrar. É. Mas deixa eu te falar, é porque as pessoas ficam assim, cara, eu tenho que decorar tudo. Eu tenho um grande amigo que ele passou, ele inclusive é auditor hoje da Receita. Ele passou em 17 concursos, ele não consegue decorar nada. Ele tem uma dificuldade tamanha de decorar. Só que ele, é o que eu sempre falo, as pessoas me veem decorando e tudo, falam assim, ai meu Deus, eu vou ter que decorar tudo. Claro, se você conseguir decorar algumas coisas, facilita a sua vida, mas você tem que ter mais o poder de compreensão, né? E como que você gera muito isso? Fazendo muita questão, né? Então assim, ele é um exemplo clássico disso aí, inclusive ele é hoje professor do Gran Cursos, né? O Renato, né? Ele não decora nada, mas o cara é um monstro para fazer prova, então não precisa ficar. Sim, é igual quando fala assim, cara, como que eu passo em concurso? Não existe uma receita de bolo. Cada um é um caso, né? Por exemplo, tem umas pessoas, eu faço mentoria, né? Então assim, cara, tem gente que você tem que fazer o estudo dele de manhã, que ele só rende de manhã. Tem cara que só rende de madrugada, né? Tem pessoas que se dá bem com PDF, tem outros que não conseguem com PDF. Então cada caso é um caso, você tem que ajeitar. Claro, existem algumas técnicas. Por exemplo, entre videoaula e PDF, qual é o mais importante? PDF. Porque PDF é leitura ativa, né? Força muito mais seu cérebro. Então você tem várias técnicas. Agora, falar que você vai usar aquela técnica daquele cara para ser aprovado, não vai. Tem gente que memoriza mais, tem gente que aprende mais fazendo questões. Aí é você encontrar o Sim, você encontrar e dosar. Claro, eu acho muito legal. Eu sempre gosto de pegar a história dos outros, né? Então, por exemplo, assim, é bom você ver esses caras falando na internet aí, mas tenta pegar o que daquilo ali cabe para você. Último esquema pela manhã, prometo. Agora vou fazer esquema de novo só à tarde. Coloquem, pessoal, por favor. Pessoal, deixa eu só divulgar um detalhe para vocês que eu acho interessante. 2 vezes por ano, eu monto uma mentoria popular. Eu sempre, desde quando eu comecei a dar aula com 18 anos, né? E assim, para estudar na minha vida não era fácil. Embora meus pais sempre foram servidores públicos, tinham condições e tudo, mas eu nunca gostei de pedir nada, e eu sempre gostei de trabalhar, né? E assim, eu tinha muita dificuldade em fazer curso. Eu falei, cara, um dia eu vou virar professor e vou tentar ajudar as pessoas. É tanto que eu tenho canal do YouTube, né? Lá em Brasília eu sou um dos caras que tenho uma referência, um grande projeto do governo é meu, né? Que é um projeto de aulas gratuitas, e ultimamente eu faço, desde 2022, uma mentoria, que eu dou 60 dias, né, de material para vocês. Por exemplo, hoje eu dou teoria, amanhã eu dou questões. Consigo fazer barato porque eu faço pelo Zap. É tudo em PDF, porque essa é a forma didática que eu acredito que funciona melhor. Então hoje eu mando, por exemplo, só direito individual. Amanhã eu mando 40 questões comentadas daquele assunto. São 60 dias de imersão completo de constitucional e administrativo. São as matérias que eu dou aula. Valor R$ 79,00. Não dou de graça, porque de graça ninguém valoriza nada. Tranquilo? Quem tiver interesse é só me mandar um Zap. Eu ainda tenho algumas vagas, inclusive tem alguns aqui que já está na turma.
Acho que é meu amigo aqui, meu amigo ali, né? 81235582. Nós começamos dia 12, tranquilo? Dia 12/4. Nós começamos, são 60 dias ininterruptos, não tem folga nem domingo. É 619-8123-5582. Vamos lá, pessoal, só para fechar aqui pela manhã e voltarmos às 13, né? Aí tudo bem. Mas vamos lá. Essa parte aqui também cai demais em prova. Essa aqui eu tenho a audácia de falar que é a parte mais cobrada dos direitos políticos, é essa história de privação. Quer ver? Vem cá. Quando você pega o artigo 15, ele fala bem assim, ó. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão se dará nos seguintes casos. Vem cá. Primeira coisa, nós não temos cassação de direito político. Direito político, ou ele é privado por perda ou por suspensão. Por que eu sempre alerto isso e por que isso cai tanto em prova? Porque no Brasil existe cassação de mandato eletivo. A própria Constituição fala, de vez em quando tem algum safadinho que tem mandato cassado. Agora, uma coisa é cassar o mandato, outra coisa que nós não temos é cassar o direito político. Ei, se você errar uma dessa aqui, eu te mato, porque toda vez é a mesma. Em tal situação, caça o direito político. Não caça. Direito político ou perde ou suspende. Coloca uma observaçãozinha, porque no seu último edital tinha poder legislativo, né? Então, só para não ter erro. Coloquem assim. No Brasil é possível a cassação de mandato eletivo. No Brasil é possível a cassação de mandato eletivo. Porém, não permitimos cassação de direito político. Porém, não permitimos cassação de direito político. Primeiro ponto tranquilo? Agora vamos lá. Qual o grande problema dessa matéria e por que na minha opinião, isso cai tanto em prova? Vou te explicar. Vem o texto e fala: é vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão se dará nos seguintes casos. Aí vem cá. O artigo 15, doutor, ele coloca 5 casos. Só que em momento nenhum ele especifica o que é perda e o que é suspensão. Por isso que dá tanta confusão. Então, como a Constituição é silente, como ela não fala nada, doutor, coube a doutrina e a jurisprudência fixarem. Como nós já sabemos que é a banca de vocês, que é a Carlos Chagas, se não tivesse a banca designada, eu ia ter que falar um pouquinho disso aqui, porque a FGV tem um posicionamento diferente. Mas para Carlos Chagas funciona assim. Nós temos 2 casos de perda e 3 casos de suspensão. Primeiro caso de perda, cancelamento da naturalização por sentença judicial. Poxa, se cancelam minha naturalização, eu volto à condição de estrangeiro. Estrangeiro não pode tirar título de eleitor. Vimos agora há pouco que ele é inalistável. Então, uma das consequências do cancelamento da naturalização é com isso perder o direito político. Segundo caso, escusa ou objeção de consciência. Esse aqui está no artigo 5º. Coloque aí do ladinho porque esse texto pode cair. Artigo 5º, inciso 8. Escusa ou objeção de consciência está lá no artigo 5º, inciso 8. Aí, obviamente, você vai ler o texto depois, né? Ele fala bem assim: ninguém será privado de direitos por motivos de crença religiosa, convicção filosófica ou política, salvo se as invocá-las para eximir-se de uma obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir a prestação alternativa prevista por lei. Então, a escusa de consciência, quando você não cumpre a obrigação e não cumpre a prestação, isso também ocasiona perda de direito político. Então, temos esses 2 casos de perda e 3 casos de suspensão. Incapacidade civil absoluta, condenação criminal transitada em julgado e o único caso que está expresso na Constituição, se é perda ou se é suspensão, é o caso da improbidade. E como esse texto cai muito, coloquem aí artigo 37, parágrafo 4º. Artigo 37, parágrafo 4º.
Lely fala que os atos de improbidade administrativa importaram a perda da função, a indisponibilidade dos bens, a suspensão dos direitos políticos. Claro, a Constituição não fala quanto tempo suspende, isso aí está na Lei 8.429, mas ela fala que o ato de improbidade ocasiona suspensão. Então nós já sabemos que, hoje no Brasil, nós não temos cassação de direito político. Ou você perde ou suspende. E embora a Constituição não mencione, hoje, aqui de prova, nós temos esses 2 casos de perda e esses 3 de suspensão. Pode ir lá no almoço, já já nós voltamos.